Cast, episódio 57. Estamos aqui dando sequência à série Portaria 1467, a Bíblia do RPPS. Todo e qualquer servidor que inicia no serviço público, que inicia atuando na RPPS, gestão, as empresas que atuam no ramo, tem que ter como base a Portaria 1467, porque é lá que terá respostas para resolver as questões do dia a dia do RPPS. E para nós é uma satisfação estar aqui compartilhando com vocês esse tema tão importante. E hoje falaremos do artigo 12, seção 2, capítulo 3 da Portaria 1467 sobre base de cálculo das contribuições ou base de cálculo das remunerações, depende a ótica pela qual será abordada. E eu estou aqui com o convidado que esteve no episódio anterior falando sobre limite de contribuição, então os assuntos estão conectados. Éder Moraes, bem-vindo a mais um Agenda Cast. Obrigado. Da sequência esse assunto, a gente falou sobre os limites de contribuição, agora sobre as bases de cálculo, né? E é interessante colocar assim, a Portaria 1467 é a Bíblia, né? Do RPPS, é a nossa leitura de cabeceira. E eu estava aqui refletindo um tempinho. Antigamente não, né? Que a gente também não é tão velho assim. Pelo contrário, somos jovens. Isso. Tempinho atrás, a nossa leitura de cabeceira era o N02, né? Era o N02. A gente falava aqui na agenda. Você tem que dormir do ladinho da N02. Tem que andar debaixo do braço, ter tudo marcadinho ali, fazer a conexão da portaria com o SISPREV, que é o sistema que é com base na legislação. Agora é a 1467. Que bom que ela consolida. Consolidou e ficou mais fácil. Bem mais. Porque antes era a ON 02, orientação normativa, e as outras portarias relacionadas. Ficou difícil para quem não conhece que é usar o chat GPT, porque se você fala assim, é o artigo 3º da Portaria 1467, ele tem faz 4, 5 artigos 3º. Ele faz uma confusão, porque são muitos artigos dentro da portaria e ele não sabe qual se trata. Sobre qual se trata, mas assim, de fato, pra gente que trabalha com isso dia a dia, é uma leitura dinâmica, fácil e rápida. Muito bem, considerações iniciais? De fato, os assuntos são conexos, não tem um sem o outro. A gente falou de limite de alíquota, agora a gente está falando de bases, né? É muito importante que o servidor, principalmente, tenha muito isso de maneira muito clara, né? Qual é a minha base de contribuição? E o que é a base de contribuição? É a base. É muito interessante, né? O valor sobre o qual ele vai contribuir. Né? Eu vou contribuir com base em quê? O que integra e não integra o montante sobre o qual será aplicado as alíquotas dentro dos seus respectivos limites, né? Se a alíquota é 14% sobre o quê? Exatamente, né? Sobre o quê. Aí esse o quê é a base. É a base. A base sobre a base. Muito bem. Vamos começar com um assunto prático. Outro servidor tem várias dúvidas hoje. Então vai colocar na mesa para você resolver. Você está dando consultoria para esse servidor. Para esse servidor, exato. Com certeza. Então o servidor viaja muito, recebe diárias, recebe ajuda de custo. E aí, em razão dessas viagens e desses ganhos, o valor dele naquele mês... bomba, né? Tem um boom, fica recheado, digamos gordinho assim. contra-cheque. E o artigo 12, considerando as bases de contribuição, esses valores que eles recebem integram a base de contribuição ou não? O que o artigo 12 nos diz sobre isso? De maneira taxativa, isso a gente pode dizer. De maneira taxativa, não. Diferente das gratificações que nós falamos no episódio anterior. Parcelas que vão incorporar a sua base contributiva são parcelas com caráter remuneratório. Diárias, ajuda de custo, até como, por exemplo, o terço de férias, né? Essas coisas são caráteres indenizatório. São indenizações que você vem a receber. Então, quando eu estou sendo indenizado, não há contribuição previdenciária. Quando é uma parcela de caráter remuneratório, com características de remuneração, sim, há a contribuição previdenciária. Então, eu sou servidor, estou sendo deslocado para uma atividade fora do meu local de trabalho e estou recebendo um adiantamento a título de diárias para que cubra as despesas. Então, assim, para fazer o meu trabalho, eu recebo o meu salário. Então, eu vou contribuir sobre o meu salário. O que vem em torno disso são situações acessórias e necessárias para que esse trabalho seja desenvolvido em uma outra localidade. Ou seja, estou sendo indenizado porque eu saí daqui para ir lá. Não há contribuição previdenciária, nem patronal, nem por parte do segurado. Não há que se falar em contribuição. O valor vai entrar livre. É para cobrir as suas despesas
puro, limpo, Exato, digamos por conta assim. daquela situação, né? Mas de fato ele vai utilizar para cumprir a missão pela qual ele foi designada nessas viagens. Exatamente. Esse é o propósito principal. E aí esse mesmo servidor, ele foi convidado para ocupar um cargo de confiança e ele aceitou. Então ele recebe lá um DAS, que é um valor a mais, um extra. Esse valor que ele ganha mais um extra, ele pode optar por contribuir ou não? O que o artigo 12 traz sobre isso? Porque ele vai aposentar pela média e ele quer melhorar a média. Aí que É tá. possível com esse DAS ou não? Se você olhar a 1467, ela não traz vedação, ela traz uma vedação na realidade, porque ela fala que é só as parcelas de caráter remuneratório relacionadas ao seu cargo. Então a gente precisa descer um pouquinho a escadinha da hierarquia das legislações e olhar direto na lei local. Se na lei local há menção e a liberação de que possa haver uma contribuição sobre esse valor que ele recebe de caráter temporário, né? E tão somente para melhorar a média. Exatamente, liberado. Se não houver, vedado. Então, virei gerente, virei coordenador, virei diretor, virei assessor, estou recebendo. Primeira coisa é que essa parcela tem um caráter temporário, ela não integraliza. Enquanto ele estiver exercendo a função. Exatamente. No momento da sua aposentadoria, você volta para o seu cargo de origem e essa parcela deixa de existir. Pelo Instituto da Paridade, remuneração do cargo efetivo, remuneração de contribuição você não leva. Agora, se a lei permite você contribuir, faculta você contribuir sobre essa parcela excepcionalmente recebida para a função exclusiva de melhora de sua média aritmética, liberado. Muito bem, acho que ficou bem claro, para compreender bem a explicação. E o RPPS, que esse servidor está vinculado, ele implementou a Previdência Complementar. Nós sabemos que a Previdência Complementar, ela traz ali um limite de contribuição para a RPPS e para a Previdência Complementar outro pedaço, digamos assim, da remuneração desse servidor. Como fica no caso do servidor que recebe lá 20 mil reais, digamos assim, considerando que o teto do INSS é inferior ao que ele ganha, considerando a Previdência Complementar? A Previdência Complementar ela é um dos instrumentos que mais aproxima o regime próprio do regime geral. As médias aritméticas no momento da construção das aposentadorias ficam limitadas ao teto do regime geral, valor esse que é o máximo de benefícios pagos pelo regime geral. Então, o servidor que ganha mais do que isso, né, e aderiu ao regime ou ingressou no regime pós a criação, é muito importante dizer isso, que não é porque eu sou servidor público e que o meu ente federativo criou o RPPS por força, ou criou o regime complementar por força de lei, que eu automaticamente estou nele. Não é assim, né? Tem um prazo de adesão, quem já está pode entrar ou pode optar por não estar lá. Então, eu tive a opção, fiz a adesão ou não, eu ingressei pós-criação do regime complementar. Vou contribuir até o teto do regime geral. Aí o que excede? Eu vou fazer o quê? Esse dinheiro é meu? Vai ficar para mim? Entra o regime de previdência complementar. Você contribui com uma parcela também sobre o que excede, só que aí esse dinheiro vai para um fundo privado, mas gerido por uma entidade complementar, seja a própria criada pelo ente da federação. Inclusive ou tem a consórcio. Participação também do ente na Previdência Complementar. O ente entra como seu sócio. Exato. Qual que é a diferença que o segurado vai ter de maneira efetiva na hora do seu benefício? A gente pode dizer, a grosso modo, que ele terá 2 benefícios. Um previdenciário e um complementar. O seu previdenciário, quando a sua média está limitada ao teto do regime geral, né? Então ele vai estar nas mesmas regras ali de quem se aposentou pelo regime geral, com uma diferença que a entidade de previdência complementar vai pagar um outro benefício para ele, vamos assim dizer, esse benefício, né? Que é o benefício de previdência complementar. Então ele vai receber o valor. Eu vou ter que pagar a contribuição previdenciária 2 vezes? Sim, né? A primeira contribuição previdenciária você paga ali dentro do seu desconto em folha, para o próprio ente, que o RPPS vai fazer a gestão do recurso, até o teto. E a outra contribuição previdenciária que superou o teto do regime, vai para fora, para essa entidade, fazer a gestão disso. E é importante dizer que nessa entidade de previdência complementar é capitalizada. Você vai receber com base no que você contribuiu, de fato. Então ele participa do regime de repartição simples e capitalização, considerando os 2 institutos, RPPS e Previdência Complementar. Exatamente. Então, por mais que ele teria 2 benefícios, vamos assim dizer, que não posso considerar 2 benefícios, porque o outro segundo foi você mesmo que contribuiu. Porque é oriundo do mesmo vínculo. Do mesmo vínculo, de fato. Mas não seriam 2 aposentadorias. É uma aposentadoria só, sendo 2 regimes geridos. Exatamente. A mesma coisa que eu, por exemplo, sou vinculado ao regime geral de previdência social e pago minha previdência por fora. Eu tenho minha previdência privada complementar lá.
No momento em que eu for resgatar essa previdência complementar, não necessariamente eu estaria aposentado pelo regime geral. Ou eu posso resgatar só de fato quando eu estiver aposentado. É uma escolha minha, discricionária. Só que na previdência complementar, como ela é oriunda do vínculo que ele tem como servidor efetivo, no momento que ele se aposenta, ele acaba também a sua etapa como participante, quer dizer assim, como um injetor de recursos e passa a ser um tomador de recursos, Sim. né? Ele vai começar a pegar de volta. E a diferença é que na sua previdência complementar você não tem sócio. Não tenho sócio. Eu gostaria de ter alguém aportando um pouquinho a mais O para mim. aporte é só seu, não tem ninguém participando aí para injetar o valor ali também. Exato. Mensal junto. E nas leis que criaram os regimes de previdência complementar, alguns previram ainda os BEs, né? Que são os benefícios especiais, né? Que isso aí é uma outra situação que a gente pode estar discutindo. Por um podcast específico de previdência complementar. Né? A título de base contributiva, eu acho que a gente pode se limitar a isso, que fica bacana. E aí o servidor também, ele tirou licença para tratar de interesse particular. Sabemos que é uma licença sem remuneração, ele não está recebendo remuneração pela prefeitura, nem pelo estado e tal. Nesse caso, o servidor, para ele continuar considerando esse tempo como contribuição, ele pode contribuir ou deve contribuir ou não? Não há previsão de contribuição. O que o artigo 12 diz sobre isso? Mais uma vez, vamos ter que descer a camada, porque se você olhar 1467, ela vai falar que se não há base, se não há vínculo, não há base, não há contribuição. Ou seja, me afastei. E é um afastamento sem contribuição, não há que se falar em base. Então, não há que se falar em contribuição. Só que quando você pega leis locais, né, e a gente tem clientes nossos, inclusive na nossa carteira, que existe isso, alguns criaram a opção da facultativa lá, né, que ele vai contribuir facultativamente sobre a contribuição, sobre o que seria a sua base de efetivo, e quando ele contribui facultativamente, ele paga a parte patronal e social. Sim. Ou seja, se está em 14%, ele vai pagar os 14% mais os 28% sobre a sua remuneração base, né? E alguns outros estados e municípios querem uma compulsória. Ou seja, por mais que eu me afaste para tratar de interesse particular, que eu não tenha base contributiva estabelecida porque eu estou afastado, não tenho remuneração. Se eu não contribuir para o regime mesmo afastado, eu tenho a suspensão do meu vínculo. Ninguém será exonerado porque não está contribuindo. Não é isso que as leis falam. As leis somente estabelecem que o segurado fica impedido de acessar benefícios previdenciários. Exato. Né, como, por exemplo, pensão por morte no caso do seu falecimento, seus dependentes ficam impedidos até que essa lacuna de contribuição previdenciária seja fechada. Né? Então, a gente não pode olhar 1467 de maneira fria e dizer veladamente, é isso. É nesse sentido, até que a contribuição seja fechada. Então, digamos, ele ficou 2 anos afastado e durante esse período, para ter acesso a algum benefício, ele pode também, digamos assim, pagar os 2 anos de uma vez só. Exato. Para ele poder acessar o benefício. Exato. A gente sabe que isso é uma realidade um tanto quanto utópica, né? Porque a carga fica altíssima. E quem vai dispor de recursos naquele momento para fazer uma liquidação? E não tem desconto, não tem refis, não tem nada. Não, é o valor puro. Na bucha, no Pix. Exatamente, é o percentual sobre a base que ele vai ter que fazer ali o repasse. E da parte dele patronal, como você colocou. Então o valor, de fato, ele fica alto. E essa patronal que a gente está colocando, é importante ressaltar que ela não entra aquelas contribuições que nós falamos no primeiro episódio, de custos especiais, de aporte, não tem nada a ver. É de fato os seus 14%, se assim estabelecido, e a alíquota patronal, que é de no máximo o dobro dessa. Então 14 e 28, aí fecha. Muito bem, esclareceu a dúvida do servidor. E considerando o final de ano, tivemos agora recente, virada de 25 para 26, tem o 13º que o servidor recebe. Bom demais, né? Alguns acham que é um presente, livre de imposto, o 13º entra puro e tal. O que o artigo 12 traz acerca dessa questão? O 13º integra a base de cálculo de dezembro para fins de contribuição ou não? Como que funciona? Não é um presente, da mesma forma que a contribuição patronal não é uma generosidade, e de fato ele tem tributação exclusiva, né? Ele não integra a base de cálculo mensal. Não é feito a soma do que eu recebo em dezembro, via de regra, com a remuneração e calculado. É uma base em separado, né? Ele pode ser pago em qualquer competência do exercício. Pode ser mês de aniversário, pode ser em 2 adiantamento, mês de aniversário no final, enfim, ou
novembro, depois dezembro, enfim. Mas a sua competência de referência é sempre dezembro. Sim, sempre é dezembro. Então eu tenho a minha tributação exclusiva. Inclusive para fixar imposto de renda retido na fonte, né? Porque a gente sabe que imposto de renda é competência de caixa, né? Competência ali do pagamento de caixa. Então eu poderia somar, por exemplo, aquilo ali e pá, taxar o servidor. Não, não é assim que funciona. Eu olho mês a mês, eu olho competência a competência. E o 13º, por força de lei, tem tributação exclusiva. Inclusive, se o servidor pegar seu comprovante de rendimento pago, para agora a declaração de imposto de renda que começa agora já no mês de março, né? De março até abril, mais ou menos, todos os anos, ele vai ver que tem uma seção específica em destaque para o seu 13º. Então, eu tenho a seção de cima dos rendimentos tributáveis, que é tudo aquilo que ele recebeu enquanto assalariado, ou aposentado, ou servidor público, e mais abaixo eu tenho um destaquezinho lá para o meu 13º salário. Bem explicadinho. E 13º também, você falando aí, eu lembrando, né, de algumas nuances, assim, interessantes, porque aquele RPPS que paga no mês de aniversário, o servidor faz aniversário em janeiro, ele paga ali em janeiro, e aí depois vem o reajuste posterior a isso, aí tem que ter o encontro de contas depois, relativo ao 13º, enfim. Ou quando o servidor falece, aí já tá pago, vai instituir pensão, ele tem direito a 2 avos, 3 avos, foi pago adiantamento integral. Tem várias nuances aí envolvidas em torno do 13º, mas vamos nos ater aqui ao lado positivo, ao lado bom do 13º. E a contribuição. Sim. Vamos para o quadro Agenda Coffee. O Éder, o nível de cafeína tá alto, porque são muitos... Mas o meu tá descafeinado. Então tá tudo certo. Então você pode mudar para um chá, para um cappuccino, também variar um pouquinho. Né? Com certeza. Você marcou para tomar um cappuccino com alguém. Quem seria esse alguém e qual seria a pauta a ser colocada na mesa acerca do tema? Dessa vez, assim, eu acho muito interessante esse tema que a gente está falando sobre as bases contributivas, sobre os limites dessas contribuições, só que eu também não gostei de uma pessoa específica, não necessariamente uma pessoa específica. Mas eu percebo, Hélida, assim, uma falta de consciência por parte de alguns gestores públicos relacionados à arrecadação previdenciária. Eu diria talvez uma negligência, né? Não é a menina dos olhos do RPPS, deveria, porque é um dos pilares. Não é, então assim, nós enquanto prestadores de serviço nesse ramo há tantos anos, a gente sofre bastante quando vai fazer arrecadação. Os clientes falam, eu não consigo usar arrecadação, né? Mas é aquilo que eu tenho dado de exemplo para algumas pessoas, né? Não adianta eu ter um carro e não ter o combustível. Exato. Então assim, a gente sofre bastante com a dificuldade de acesso a informações de bases contributivas dos servidores, né? Não sei por qual motivo, evidentemente deve haver um, mas eu gostaria de conversar com os prefeitos, com os governadores, com os secretários, com os chefes de RH, que são detentores, né, do poder de decisão no acesso ou não a essas informações. Acho que daria um seminário para juntar todo esse pessoal aí. Ia ser um cafezão. O coffee ia ficar no coffee break, entendeu? Vai ser uma agenda coffee break. Uma agenda coffee break ali. E aí, se não fosse suficiente a agenda coffee, eu os convidaria para um shopping no final do dia, não tem problema. Mas para que a gente de fato tomasse dimensão, porque às vezes eu acredito que as pessoas nos seus afazeres não conseguem ter uma dimensão total do que acontece no periférico, né? E a Previdência, por muitas vezes, é tratada como um departamento periférico ou como um tomador de informação, nunca como um setor ao qual participa para a tomada de decisão, não é consultado, né? A gente trabalha na reação, chega uma decisão... Não, o RPPS tem relevância quando o CRP está irregular, aí trava tudo, aí os olhos voltam todos para o RPPS. Só que eu acho que a gente tem mecanismos de controle, de governança, que asseguram a integridade, o não vazamento, se há o vazamento, soluções de contorno e de controle dessas informações, porque ninguém pode assegurar que nada jamais será violado, infelizmente, né? A gente viu diversos ataques há um tempo atrás no STF, ao CNJ, enfim. Mas o importante é que a gente tenha mecanismo de controlar esses movimentos, para que os RPPS tenham acesso às informações básicas e necessárias para um efetivo controle da arrecadação previdenciária. Então, base contributiva é um assunto. Ok, fechado, compreendi. Os limites das alíquotas de contribuição, ok, fechado, contribuir. Mas o insumo para que a gente chegue num resultado claro do que a 1467 traz para a gente, que é a operacionalização do regime próprio de previdência social, fica prejudicado. E até colocaria, nós falamos de progestão também nos episódios em fevereiro,
E o Progestão poderia contribuir com isso, porque poderia colocar a arrecadação como área obrigatória em todos os níveis. Em todos os níveis do Progestão. É uma que o condição RPPS se sine qua non de organize, sobrevivência do RPPS. exatamente, se organize e trate esse pilar da importância que ele tem para o RPPS. Sem arrecadação, como nós falamos no episódio anterior, sem contribuição, não tem RPPS. Não tem nada. Então, o olhar, de fato, teria que ter ser olhado com mais carinho. Exato. E com assim, prioridade. deixar dentro muito claro dos ramos do RPPS. que não é o RPPS nessa situação, não é uma ação punitiva. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É uma seção, é um departamento, é uma necessidade de controle, de governança e que vai impedir, de fato, um colapso à frente. Ou que ele não vai impedir um colapso à frente, mas ele consegue prever, com acesso às informações, qual é de fato a situação e se de fato há um colapso iminente. Né? Então é muito importante essa sensibilização por meio dos gestores que estão responsáveis pela tomada de decisão da liberação ou não de uma informação dessa qualidade. Sim, vejo que nós estamos aqui também sensibilizando através do podcast, levando a informação para que as redes tomam a proporção e que possamos contribuir para que haja essa mudança aí no segmento e que haja esse olhar que é importante para essa área no RPPS. Éder, considerações finais? Eu acredito que a gente fechou muito bem, né, essa relação, esse elo, né? Eu estou ansioso aí pelo próximo episódio para a gente continuar falar sobre esse assunto. A gente trabalha com isso há muito tempo, né, e muito se fala em concessão. Então esse desafio da gente vir discutir sobre um outro pilar tão importante do regime próprio, que é a questão da arrecadação, das contribuições previdenciárias, das formas de custeio do regime próprio, né? Me deixa sempre muito animado. Só agradecer mesmo pelo convite e que a gente está junto no próximo. Gratidão aí pela participação, por contribuir ricamente com esse tema de suma importância, relevância para o segmento de RPPS. E gratidão a você que ficou conosco até o final. Continue no próximo episódio, nos próximos seguintes, que nós vamos continuar aqui com a portaria 1467. Se você ainda não segue a Agenda Assessoria nas redes sociais, siga-nos: Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn. Estamos nas redes compartilhando e debatendo temas sobre RPPS, porque para nós o mais importante é conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima.